Olá, seres humanos do planeta Terra. Meu nome é Massaro e vamos falar sobre bagagem. Ontem eu estava assistindo um filmezinho chamado Scott Pilgrim contra o Mundo. Reassistindo, na verdade, que já assisti ele algumas vezes. Pra quem não conhece, acho meio difícil hoje em dia, principalmente o pessoal da minha idade. Mas, pra quem não conhece, Scott Pilgrim contra o Mundo é um filme baseado no quadrinho com o mesmo nome, né? Que acompanha a vida do nosso querido Scott Pilgrim, que dá nome ao quadrinho, ao filme, enfim. E é um cara meio babaquinha, sejamos sinceros, que quer namorar com uma garota muito legal, muito da hora, chamada Ramona Flowers. Uma garota americana, cool, com cabelo colorido, não sei o que. Mas pra ele fazer isso, ele precisa derrotar os 7 ex-malvados dela pra poder ficar com ela e não sei o que. E enfim, a história gira em torno disso. Ele tendo que lutar contra os ex da Ramona pra poder ficar com ela no final. De primeira vista, o quadrinho e até o filme também, já que é uma adaptação, ele tira muita inspiração do gênero shonen, dos mangás. Isso é uma coisa até que o Brian Lee O'Malley, né, o criador, falou. Se inspirou muito em shonens e animes e mangás para criar, pelo menos, o princípio básico, né, do que é Scott Pilgrim, né? Muitas batalhas, muita luta, senso de humor. Enfim, é bem parecido, pelo menos os primeiros capítulos é bem parecido com um shonen mesmo. Mas assim, se você lê o quadrinho e você vê o filme, você vai ver que são duas obras completamente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, o filme, ele adapta muito bem, mais ou menos ali os 2, 3 primeiros livros, de 6, né? São 6. Ele adapta bem fielmente. Mas aí depois, como é um filme, ele precisa, né, comprimir coisas, né, cortar algumas outras, pra deixar o negócio um pouco mais legal de assistir, né? Mas isso aqui não é um vídeo sobre Scott Pilgrim. O que eu quero falar hoje é justamente sobre a questão dos 7 ex-malvados. Porque, apesar de você olhar e falar, não, é só um tema aí pro personagem lutar e ser interessante, eu acho que a gente consegue interpretar isso como você ter que lidar com o passado da pessoa que você tá junto no momento. Talvez pareça um pouco óbvio, talvez. Mas da primeira vez que eu vi, eu não pensei sobre isso, na verdade. Mas só depois de reassistir algumas vezes e viver certas experiências que eu passei a entender que tanto o filme quanto o livro, né, enfim, até a série fala sobre bagagem. O tema central é bagagem. Quando você entra na vida adulta, você percebe que ela é muito diferente da sua vida na adolescência. Principalmente quando você namora na adolescência e namora ou se relaciona com alguém na vida adulta. Quando você namora na adolescência, que foi o meu caso, tanto, na maioria das vezes, tanto você quanto a outra pessoa são páginas em branco, né? Não tem muita história, não tem... Obviamente que uma pessoa ou outra pode, ter história pra caralho, mas no geral, sabe, na maioria das vezes quando você namora na adolescência é seu primeiro namoro e geralmente também é o primeiro namoro da pessoa. Então vocês dois estão entrando nisso pela primeira vez e descobrindo como que isso funciona.
Mas quando você se relaciona com alguém enquanto adulto, isso já foi, essa fase já era, faz tempo. Então, as pessoas com quem você se relaciona passam a ter um passado, passam a ter um grande ex, né? um ex assim, porra, fudido. Pode ter um trauma muito grande, pode ter umas histórias muito loucas, um passado meio obscuro, qualquer coisa. Mas todo mundo passa a ter um passado, uma bagagem que ela traz consigo, né? Eu acho que muita gente, quando entra num relacionamento, não tá preparada para encarar e carregar essa bagagem, né? Scott Pilgrim fala exatamente sobre isso. É um cara que ele entra num relacionamento com essa garota e ele tem que literalmente enfrentar o passado dela. Ele tem que, bem, no caso de Scott Pilgrim, ele tem que literalmente lutar contra os ex dela. Mas quando isso acontece com a gente, tudo é aqui, né? A gente... Tem muita gente, na verdade, que sente um negócio chamado ciúmes retroativo, né? Que é quando você sente ciúmes do ex do seu parceiro. Isso é muito louco, porque isso só demonstra que você não sabe lidar com bagagem. Você não sabe lidar com o passado. Porra, o que foi, tá ligado? Porra, você vai ficar mesmo nessa por causa de uma pessoa do passado, da pessoa que tu tá agora? Enfim, muita gente entra num relacionamento e muita gente se relaciona com outras pessoas sem saber lidar com essas coisas. E muitas das vezes essas pessoas, elas também não sabem lidar com o próprio passado. Eu percebo que muitas das vezes, todas as pessoas que eu já encontrei que são meio assim, elas são um pouco nostálgicas. Que isso também é um assunto para outro vídeo, né? Nostalgia. E isso é muito louco. Porque quando você enfrenta o passado de alguém, você tem que saber lidar com o seu próprio, né? Não adianta você tentar alguma coisa com alguém, mas você não conseguiu nem resolver os seus próprios problemas com o seu passado, sabe? Bagagem, eu gosto de imaginar literalmente como uma mala. Quando você é adolescente, quando você tá começando a viver a vida de fato, você não é mais uma criança, você recebe uma mala. E conforme você vai vivendo e tendo experiências, você vai colocando coisas dentro dessa mala. E você precisa aprender a carregar a sua própria mala. Você precisa se acostumar com o peso dela, ficar mais forte quanto mais coisa você coloca lá dentro. Porque, bem, experiências são algo que a gente sempre vai ter até o dia que a gente morrer. Então, a gente precisa aprender a carregar essa mala bem, né? E se você mesmo tem dificuldade em carregar a sua mala, se você mesmo acha ela pesada e não consegue carregá-la direito, como você espera conseguir carregar a mala de outra pessoa? Entende? Porque quando você está num relacionamento, você divide o peso da sua mala com o peso da mala da outra pessoa, a bagagem. Cada um segura um pouco desse peso um do outro. Mas se você
não consegue carregar o seu próprio, como você pretende carregar o do outro, entende? E isso é muito interessante, até mesmo em Scott Pilgrim. Leves spoilers aqui, mas o Scott ele praticamente quase não consegue derrotar os ex-malvados da Ramona, mas isso acontece porque ele tem muito problema com o passado dele. Ele tem 2 ex-namoradas que terminaram de um jeito terrível e ele só consegue finalmente derrotar o último ex-malvado quando ele se reencontra com essas ex e se reconcilia consigo mesmo, inclusive. O Scott, ele é um narrador extremamente não confiável, né? Nesses trechos que o Scott está se reconciliando com as ex dele, a gente percebe que tudo que ele lembrava do passado dele é algo completamente diferente do que aconteceu. Geralmente ele se colocava como vítima para não sentir o peso da mala, entende? Ficar mais leve e fingir que ele, eu não fiz nada. Eu que sofri. Eu que fui o maltratado da história. Quando, na maioria das vezes, ele que foi um babaca. E é normal. Isso acontece, eu acho que pelo menos uma vez com todo mundo. Mas a gente tem que parar, pensar e falar, será que eu não tô me fazendo de vítima? Será que eu não tô fazendo as coisas serem como não eram? É muito complicado a gente carregar consigo essa culpa, digamos assim. É muito difícil, a gente é muito pesado pra nossa mala. E às vezes a gente, precisa aceitar. Quando a gente quer alguém na nossa vida, a gente tem que ter ela quando a gente tá bem. Quando a gente, não necessariamente 100%, que a gente nunca vai estar 100%, né? Mas a gente tem que estar bem. A gente tem que conseguir levar a nossa malinha de uma maneira ok. A gente tem que estar com as nossas emoções em dia. A gente tem que estar com... no mundo ideal, com a terapia em dia. Mas a gente tem que estar bem. Porque se a gente não tá, se a gente tá confuso, se a gente tá mal da cabeça por alguma coisa que aconteceu, se a gente não entende completamente os nossos sentimentos, isso pode levar a resultados catastróficos. Você pode perder alguém que você gostava muito, você pode se perder, você pode perder muita gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de relacionamentos, com essa questão de bagagem mesmo. Sabe, ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas questões. E eu não tô dizendo que pra você entrar num relacionamento você precisa ser a melhor pessoa que existe, que você precisa ser perfeito, que você precisa estar sempre 100%, porque não é assim que a vida funciona. A vida ela é feita de momentos, e em alguns momentos você tá melhor, em alguns momentos você tá pior, e tá tudo bem. Mas você precisa pelo menos ter a capacidade de entender que pessoas machucadas
não conseguem cuidar de outras pessoas machucadas, entende? Lidar com o passado é uma coisa muito difícil pra muita gente, às vezes até pra mim. Mas a gente precisa tentar, pelo menos. A gente precisa entender o que acontece com a gente, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, quais foram os erros que a gente cometeu, quais foram os erros que a gente não cometeu, pra gente poder seguir viagem. Bem, é isso que eu tinha pra falar hoje. Não é nada demais, mas eu vi o filme e eu pensei, porra, é um temazinho legal pra um vídeo. Então cá estou eu, né? Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar. E quinta-feira tem mais. Então é isso. Um beijo.